Bom dia! Lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Hoje estamos no dia 604 do projeto Bíblia para Iniciantes e vamos fechar a primeira carta de Paulo a Timóteo hoje. Apenas 2 versículos, os últimos 2 versículos desta epístola, desta carta. E, bom, vamos fechar com chave de ouro esse livro, essa carta que nos trouxe tanto conhecimento, né? Bom, Paulo fala aqui nesses 2 últimos versículos, direcionando a Timóteo. Eu vou ler aqui na versão NTLH, nova tradução da língua de hoje. Diz assim: Timóteo, guarde bem aquilo que foi entregue a você, aos seus cuidados. Evite os falatórios que ofendem a Deus e as discussões tolas a respeito daquilo que alguns, de modo errado, chamam de conhecimento. Algumas pessoas, afirmando que tinham esse conhecimento, se desviaram do caminho da fé. Que a graça de Deus esteja com vocês. Amém? Bom, então, explicando aqui um pouquinho, a primeira coisa que ele fala sobre administrar, mordomia, né? De você cuidar daquilo que Deus entrega. Então aqui ele fala: Timóteo, guarde bem, cuide daquilo que foi entregue a você, que foi entregue aos seus cuidados. Eu e você, né? Deus nos entrega algumas missões, né? E nos entrega alguns bens, alguns dons, e que é importante que nós tenhamos cuidado, que sejamos excelentes na mordomia, na administração de tudo o que Deus nos entrega. E aqui, provavelmente, Paulo está se referindo ao Evangelho, né? Aquilo que Timóteo tinha recebido de Paulo, né? O Espírito Santo, o Evangelho, né? Essa missão de evangelizar, de liderar a igreja, né? Esse dom, né, que foi derramado sobre a vida de Timóteo através de imposição de mãos, né, como ele fala aqui na carta. Então, tudo isso que foi entregue a Timóteo, que ele guarde bem, que ele cuide, que ele tenha excelência na administração. E, assim como ele, nós também devemos cuidar de tudo aquilo que nos é entregue. Amém? E ele continua a falar assim: evite os falatórios que ofendem a Deus, as discussões tolas a respeito daquilo que alguns, de modo errado, chamam de conhecimento. E aí eu faço um alerta aqui, né? Às vezes, tem muitas pessoas que até conhecem a Bíblia, e é bom conhecer a Bíblia, é bom ter conhecimento da palavra de Deus, mas isso sem um relacionamento com Deus, sem uma revelação do Espírito Santo, isso pode ser até muito perigoso, porque pode trazer essas discussões, pode trazer essas falhas de interpretações, um texto fora do contexto. Ele continua dizendo assim: algumas pessoas, afirmando que tinham esse conhecimento, se desviaram do caminho da fé. Olha que loucura! Como a pessoa pode conhecer tão bem a Bíblia, conhecer tão bem a palavra de Deus, né? A pessoa que é super estudada. E aí vai um alerta: nós nunca poderemos conhecer mais a palavra de Deus do que o inimigo, por exemplo. Ele conhece de trás para frente, de frente para trás. Inclusive ele tenta Jesus, né? Ele testa Jesus com a própria palavra, citando a palavra. E Jesus cita de volta a palavra. Então é importante a gente conhecer? Sim. Mas com muito cuidado,
para que esse conhecimento não traga soberba, para que esse conhecimento não seja como Salomão fala lá em Eclesiastes, né? Uma busca tão grande de conhecimento que é como correr atrás do vento. Quanto mais você conhece, mais você percebe que não sabe de nada, mas alguns se envaidecem, se ensoberbecem com o conhecimento, inclusive da Bíblia. Né? Então nós estamos aqui num projeto Bíblia para Iniciantes e que todo o conhecimento que eu e você obtivermos, né, desse projeto e direto da Bíblia, que isso venha a nos conectar mais ainda a Deus e não nos trazer um falso poder, né, uma falsa sensação de poder ou de achar que sabemos mais do que os outros porque conhecemos mais da Bíblia do que outras pessoas. Não. Até porque isso pode trazer discussões a respeito de doutrinas, eu acho isso, eu acho aquilo, e existem discussões saudáveis, né? Hoje mesmo eu estava falando de um ponto de vista meu e uma outra pessoa que estava falando de um ponto de vista dela. E é uma conversa saudável, onde um traz uma interpretação, outro traz outra, mas sempre buscando uma resposta que venha a nos trazer uma conexão maior com Deus, né? Uma ligação maior com Deus. Nós devemos focar no nosso relacionamento com Deus sempre, tá? Porque senão podemos desviar do nosso caminho de fé. Nós precisamos permanecer, e não só permanecer, nós precisamos aperfeiçoar cada vez mais a nossa fé através de um relacionamento íntimo e pessoal com Deus, por meio do Espírito Santo, que está à disposição de nós. Nós vivemos num tempo muito privilegiado, que é depois de Jesus. Jesus morreu e deixou conosco o Espírito Santo. Obrigado, Pai. Obrigado por este privilégio. Paulo fecha aqui: que a graça de Deus esteja com vocês. Que essa graça esteja comigo, esteja com você que está ouvindo o áudio, que é um favor imerecido, que é um presente, que Jesus morreu naquela cruz sem nós merecermos. Mas Ele fez isso por amor e pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, pelo amor de Deus por mim e por você. Amém? Que possamos fazer isso valer a pena. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Pai, obrigado por derramar tanta bênção sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, pelo poder dessas palavras, que elas venham a ser um alimento espiritual para nós. Que elas venham, Senhor, que esse seja um conhecimento que não venha nos afastar de Ti, achando que nós temos conhecimentos, estando arrogantes por causa disso, mas pelo contrário, que venhamos, Senhor, a Te buscar mais e mais, com mais intensidade, te conhecendo mais e mais através da Tua palavra, conhecendo o Seu caráter, as Suas características, a Sua natureza cada vez mais, e através desse conhecimento, dessa conexão contigo, que nós estejamos cada vez confiando mais em Ti e obedecendo a Ti, e assim demonstrando o nosso imenso amor por Ti, Papai, Jesus, Espírito Santo. Obrigado. Te recebemos, Senhor Jesus, como nosso Senhor, como nosso Salvador, e te agradecemos por esse privilégio de vivermos com o Espírito Santo e com a Tua palavra que está na Bíblia. Amém? Então é isso. Fechamos aqui. Um beijo no coração e até o próximo dia do projeto, começando aí a segunda carta de Paulo a Timóteo. Amém? Então, um beijo. Fiquem com Deus.